Hora de conversar com Mônica Bergamo. Nosso assunto de hoje é Fernando Collor. Mônica, se eu tivesse R$ 5 no bolso e fosse uma casa de apostas, eu deveria apostar esses R$ 5 que Collor termina a semana preso ou solto? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa é a grande pergunta sobre esse caso, né? O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento contra ele, Megali. O Collor foi condenado na semana passada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? Os ministros do Supremo votaram pela condenação, foi 8 votos a 2 pela condenação dele, mas a maioria acabou amenizando, né, vamos dizer assim, a situação, porque derrubou a acusação de organização criminosa e colocou no lugar dela o crime de associação criminosa. Parece uma sutileza, né, Megali? Mas o integrante de uma organização criminosa, uma organização permanente que se junta para vários crimes, ele está sujeito a pena de 3 a 8 anos de prisão. Enquanto a associação criminosa, que é uma associação eventual, ela é punida com uma pena bem menor, de 1 a 3 anos de prisão. Então, penas menores acabam abrindo, né, uma avenida para a discussão de prescrição, de pena alternativa do encarceramento e etc., o que na prática pode levar o réu a ser condenado, mas escapar de todo e qualquer castigo, vamos dizer assim. E o Supremo se reúne hoje justamente para definir quantos anos o Collor vai ter que cumprir de prisão. Se for um número muito pequeno de anos, ele vai acabar não cumprindo nada, né? Agora, qual que é a tendência, Megali? Segundo eu apurei, o que eu conversei com alguns magistrados, dificilmente os ministros, o conjunto dos ministros, né, vai fazer uma conta tão benéfica ao Collor que o deixe condenado, mas sem cumprir absolutamente nenhuma pena, sem passar nem mesmo alguns minutos na prisão. O resultado contra ele foi muito contundente, foram 8 ministros, como eu disse, votando pela condenação, né, contra 2 pela absolvição. Desses 8, o Megali, 4 votaram de forma muito dura, né, entenderam que o Collor deveria ser condenado por organização criminosa, sim, por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro. O relator do caso, Edson Fachin, pediu 33 anos de prisão, né, conseguiu apoio para isso de outros 3 colegas. Então, dificilmente as contas vão ser tão boas para o Collor que façam com que ele escape totalmente de algum tipo de punição. Agora, não vão ser 33 anos em regime fechado, que era a proposta do Edson Fachin, a situação dele vai melhorar bastante em relação ao que inicialmente se desenhava, mas, segundo eu apurei, mesmo magistrados ali que defendem penas menores, me dizem que é muito difícil que ele saia totalmente ileso do ponto de vista da punição. Condenado ele já está e vai ter que sim cumprir algum tipo de pena, Megali. Essa é a aposta no próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que você poderia apostar meio a meio, talvez você não perde tanto, mas também não se ganha. A gente for derrotado aqui, né, Megali? Mas enfim, essa é a situação do Collor. Hoje, um ex-presidente da República sendo julgado 10 anos depois, né, esses crimes teriam sido cometidos em 2013, 2014, ou 2014, 2015, quase 10 anos depois, né, uma demora razoável, né, mas acaba que a justiça acabou alcançando o ex-presidente Fernando Collor de Mello, Megali. Aliás, Collor, que sempre foi um grande oportunista, né? Sempre esteve ali ao lado de tudo quanto era presidente, já forjou no sentido de realizar mesmo, tá? Não de fingir. Já realizou alianças com Lula, com Dilma e com Bolsonaro. Ele foi apoiador de Bolsonaro, aliás, em um dos momentos de humor involuntário, ele num discurso, lembra, Mônica, disse que junto com o Bolsonaro ele libertaria o país da velha política. Fernando Collor de Mello. E Bolsonaro meio que tirou o corpo fora, né, Mônica? Não quer mais essa confusão para ele e não se pronunciou em nenhum momento, pelo menos publicamente, a respeito da situação do ex-aliado. Eu acho que o Bolsonaro está com problema suficiente, né, para cuidar, né, dele mesmo. Eu me recordo que quando o Deltan Dallagnol estava nessa coisa de ser caçado ou não, a história que me contaram é que o Dallagnol também buscou apoio dos bolsonaristas, dos filhos do próprio Bolsonaro, e não teve assim grande empenho, né, a favor dele. A família
está precisando se empenhar para resolver outros problemas, né, Megali, como a gente bem sabe. Não vai gastar cartucho com outros encrencados, né.